TSE lacra urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Ministério da Saúde suspende a venda em todo o país de petisco suspeito de provocar morte de cães de estimação. Milhares de argentinos saem às ruas contra a tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner. Equipe da ONU decide permanecer na usina nuclear da Ucrânia para garantir segurança do local. Rainha Elizabeth II cancela compromisso e gera nova preocupação sobre a sua saúde. Golpes contra operações de Pix disparam no Brasil. Museu do Rio de Janeiro é reaberto 4 anos depois de ser destruído por incêndio. E o Museu do Ipiranga, reformado em São Paulo, terá novidades nas comemorações dos 200 anos da independência. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após a tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, os argentinos tomaram as ruas de Buenos Aires em uma demonstração de solidariedade. Os argentinos acordaram em estado de choque depois da tentativa frustrada e da prisão do brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel. As capas dos jornais argentinos estamparam o medo e a comoção com todo o caso. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, diversos manifestantes se concentraram no centro da capital depois que o presidente Alberto Fernandes decretou feriado nacional para que o povo pudesse se expressar. Os primeiros registros de atos ocorreram em frente à Casa Rosada, sede da presidência da Argentina. De lá, seguiram para marchar em direção a outro ponto turístico, a Plaza de Mayo. Além do ato concentrado no centro, outros pontos da capital também tiveram manifestações isoladas em repúdio ao episódio de violência. Logo após o atentado na noite de ontem, a Polícia Federal da Argentina invadiu a casa do autor do crime. A casa fica localizada no bairro de San Martín, noroeste da província de Buenos Aires. Dentro do cômodo de 15 metros quadrados, a polícia encontrou 100 balas para a arma usada na situação. Segundo a polícia, o agressor usou uma pistola Bersa 380 calibre 32 de fabricação argentina. De acordo com o Ministério de Segurança da Argentina, Fernando tem 35 anos e trabalhava como motorista de aplicativo. Em 2021, ele já havia recebido uma advertência por estar carregando uma faca e, além disso, tatuou um símbolo nazista no corpo. Ainda não se sabe qual foi a motivação para a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner. Figura polêmica dentro da Argentina, Kirchner foi presidente entre os anos de 2007 e 2015. Além disso, ela está sendo julgada por corrupção ligada a contratos públicos concedidos no início dos anos 2000. Ela pode enfrentar ainda uma sentença de 12 anos e uma possível desqualificação de cargo público, caso seja condenada pelas acusações. A Argentina também está atolada em uma profunda crise econômica, impulsionada por níveis crescentes de dívidas e inflação que desencadeou em diversos protestos de rua. A crise na Argentina, além de econômica e social, agora também abrange a esfera política do país. O presidente Jair Bolsonaro disse no início da tarde de hoje que lamenta a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e informou também que enviou uma nota ao governo argentino. Essa foi a primeira manifestação do governo brasileiro sobre o atentado que ocorreu na noite de quinta. Também por meio de nota, o Itamaraty se manifestou sobre o atentado dizendo que o governo brasileiro condena o injustificável ato de agressão contra a vice-presidente da República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocorrido na noite de ontem, 1º de setembro, em Buenos Aires, e que o Brasil repudia toda e qualquer forma de violência com motivação política e reitera seu invariável respaldo à irmã nação argentina.
Uma passageira cega caiu sobre os trilhos de uma estação de metrô em São Paulo na manhã de hoje. A mulher foi levada até um hospital com ferimentos leves e passa bem. Magda de Souza Paiva, de 45 anos, portadora de deficiência visual, contou que foi até a estação Sé com o marido e ambos seguiram para o trabalho. Em seguida, foi até a estação Paraíso, onde foi auxiliada por um funcionário até o embarque em um outro trem para a estação Trianon-Masp, próximo ao seu trabalho. Magda disse ter escutado um funcionário do metrô falando com a central de controle da estação Paraíso que ela estava no vagão e necessitava de ajuda para desembarcar. Mas chegando no destino, ninguém esperava por ela. Ela então foi sozinha e tentou encontrar a escada rolante. Foi aí que ela acabou caindo na via. Só que não se deu conta de onde havia caído e só ouviu os gritos de outros passageiros gritarem para ela se abaixar. Magda permaneceu abaixada e o trem do metrô freou em cima dela. Neste momento, começou a operação de resgate e demorou quase meia hora para ser realizada, porque a energia elétrica dos trilhos teve que ser desligada. Depois de ser retirada com sucesso, Magda foi levada ao Hospital das Clínicas com ferimentos leves e já recebeu alta. Em nota, o metrô lamentou o ocorrido e disse que continuará prestando auxílio à passageira e punirá com medidas administrativas o funcionário que falhou no atendimento. A companhia ainda disse que atende 2.000 pessoas com deficiência todos os dias e conta com estações acessíveis aos deficientes visuais. Disparou o número de fraudes utilizando o Pix como forma de pagamento, mas existem algumas formas de o usuário se proteger dos golpes. O número de notificações de infrações com suspeitas de fraude aumentou quase 2.800% nas operações via Pix no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Enquanto de janeiro a julho de 2021 foram 31 mil notificações, em 2022 esse número passou de 890 mil. Embora pareça alto, o Banco Central informou que esse número não corresponde nem a 0,5% das operações de Pix no país. Disse ainda que não é possível fazer a comparação do período, porque até novembro de 2021 a notificação de fraudes era facultativa, opcional. Mas a partir desta data, os bancos passaram a ser obrigados a prestar essa informação. Os golpes via Pix ocorrem principalmente de duas formas. Um é o crime com engenharia social, quando o criminoso inventa uma história e convence a vítima a fazer a transferência. Isso é muito comum via WhatsApp. O criminoso finge ser um parente da vítima, pede um Pix e quando ela se dá conta já foi. Outro crime que tem ocorrido com frequência é o furto de celular ou extorsão. O criminoso obriga a vítima a fazer a transferência e depois leva o aparelho. O especialista em direito digital orienta sobre que medidas podem ser adotadas para evitar golpes ou, pelo menos, reduzir o prejuízo. A primeira medida é estabeleça limites para as suas operações. Então, vá no aplicativo bancário, estabeleça um limite de valor durante o dia e um limite menor ainda de valor para operações feitas durante a noite. Ah, mas eu preciso realizar uma operação acima desse valor. Não tem problema. Você pode estabelecer também com o banco um cadastro prévio de pessoas físicas ou jurídicas que podem receber transações acima do valor padrão que você colocou. Outra medida, faça a dupla autenticação bancária. O que é isso? Estabeleça com o seu banco que em qualquer operação que você fizer, ele deve te mandar uma confirmação por e-mail, por SMS, algo que te identifique. Essas são as principais medidas. A Federação Brasileira de Bancos informou que as transações via Pix demandam senhas e outras assinaturas digitais e que nunca foram encontradas inconsistências ou falhas no sistema, que é totalmente criptografado e protegido contra fraudes e vazamento de dados. A Febraban diz ainda que os bancos investem 3 bilhões de reais anualmente em tecnologia da informação para proteger as transações realizadas pelos clientes. Ainda assim, o advogado explica que, em algumas hipóteses, as instituições bancárias podem ser penalizadas caso o cliente não reconheça uma transação. O banco deve observar o seu perfil de cliente, as operações que geralmente você faz. E tudo que fugir desse perfil, ele deve bloquear de uma forma cautelar. Se ele não fizer isso, ele pode responder por negligência. Obviamente, em cada caso, o juiz vai analisar a prova e pode ou não condená-lo.
E agora vamos ao placar da vida, superação dos sintomas da Covid-19 através da palavra e do poder de Jesus. O jornalista Anderson Nascimento é quem conta mais testemunhos de vitória. Boa noite, Anderson, é com você. Olá, boa noite, Jaqueto e Beatriz. Mais uma vez estamos aqui juntos para celebrarmos no placar da vida pessoas que venceram a Covid-19, como a Mary Farias. Ela é de Navegantes, em Santa Catarina, e orou por 4 familiares que contraíram a Covid. Já o Raimundo Epifânio, de Belo Horizonte, Minas Gerais, estava internado há 1 semana com a Covid e agora está completamente curado. E a Elza Souza, de Humaitá, no Amazonas. Há 10 dias ficou ela e mais 4 familiares com diagnóstico positivo da Covid-19, mas todos eles ficaram curados depois das orações. Olha, é muito lindo ver esses testemunhos aqui, mas está na hora da gente ver o nosso ranking total. Vamos voltar para São Paulo para a gente conferir? É com vocês. Lindo porque são boas notícias, Anderson. Obrigado pelas informações. E vamos ao placar desta sexta-feira. Olha só, 28 pessoas curadas no dia de hoje. E o total, 179.936 curados. E veja a seguir, Ministério da Saúde suspende venda em todo o país de petisco suspeito de provocar morte de cães de estimação. E ainda, ao cancelar compromisso no fim de semana, a Rainha Elizabeth II gera nova preocupação sobre sua saúde. Foi prorrogado o prazo para os caminhoneiros fazerem a autodeclaração que é necessária para o recebimento do auxílio de R$1.000. Cerca de 130 mil inscrições já foram registradas. O Ministério do Trabalho e Previdência prorrogou até o dia 12 de setembro o prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração do termo de registro. O documento é necessário para receber as parcelas do benefício caminhoneiro referentes a julho e agosto. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas os que fizeram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano não terão direito. Todos os profissionais nessa situação estão com uma notificação nos sistemas do Ministério do Trabalho e Previdência. O acesso pode ser feito pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Na autodeclaração, o caminhoneiro autônomo deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para o recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular o transporte rodoviário de carga. Também é necessário informar o Registro Nacional de Veículos Automotores dos veículos cadastrados. O valor referente às 2 primeiras parcelas deve ser pago com a terceira, referente a setembro, no dia 24 deste mês. A produção industrial brasileira cresceu 0,6% em julho em relação a junho. Apesar do crescimento, o setor acumula queda de 2% no ano e de 3% em 12 meses. Entre as atividades, a maior influência positiva veio dos produtos alimentícios. A maior frequência esse ano é de resultados positivos. Em 7 meses, 5 apresentaram altas. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro após dados mostrarem que o desempenho que voltou a crescer nos Estados Unidos em agosto, na primeira elevação desde janeiro, e o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, de 1,01%, sendo vendido a R$ 5,18. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,42%, com 110.864 pontos. E hoje a nota de R$ 200 está completando 2 anos de circulação. Mas é difícil encontrar uma com um lobo-guará estampado. Isso porque de cada 4 cédulas que foram produzidas, apenas uma está em circulação no mercado. A cédula foi criada pelo Banco Central no primeiro ano da pandemia de Covid-19 para evitar um eventual desabastecimento de papel moeda entre a população. A estampa com o lobo-guará havia sido aprovada nos anos 2000 e estava guardada para ser usada caso surgisse a necessidade de criação de uma nova cédula. E esse momento chegou com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em 2020. Mas a nota chega aos 2 anos de circulação com ares de raridade. Só uma a cada 4 cédulas existentes nesse valor circulam atualmente no mercado.
Especialistas apontam que o sumiço da nota de 200 acontece porque cada vez mais pessoas guardam grandes quantidades da cédula em casa. A prática, que é chamada de entesouramento, não é ilícita, mas pode facilitar crimes como evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Outra hipótese é que a popularidade do Pix tenha levado menos consumidores a usarem dinheiro em espécie. Pequenos produtores de hortaliças da área urbana de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, agora têm o apoio de uma cooperativa para vender os produtos. Com isso, os consumidores têm oportunidade de comprar itens fresquinhos no local ou até receber em casa. Há mais de 20 anos, a Prefeitura da capital ajuda escolas, asilos, comunidades terapêuticas, associações de moradores e pequenos produtores com um projeto de implantação de hortas urbanas que é coordenado pelo Jair. A gente se preocupa muito com esse mini e pequeno produtor, porque a gente começa com ele desde a escolha do terreno lá, preparo do solo, adubação, semente, muda, e vamos até colheita. Com as dicas do Jair, os pequenos produtores conseguiam melhorar a produtividade, mas ainda tinham muita dificuldade para comercializar seus produtos. Foi assim que nasceu a Cooperativa de Produtores e Consumidores de Agricultura Urbana. Nós estamos dando o apoio técnico para que essa cooperativa exista e possa garantir alimento de qualidade e viabilidade econômica para quem está empreendendo nessa área da agricultura urbana. A cooperativa nasce com 40 cooperados, todos capacitados na horta modelo da Prefeitura. Além de ajudar os pequenos produtores da região urbana de Campo Grande, comprar verduras e legumes produzidas na capital tem uma série de vantagens. Praticamente sem agrotóxico, de baixo carbono, porque não é uma hortaliça que veio até de outros estados, mas veio muitas vezes do próprio bairro ou de um bairro vizinho. O consumidor pode escolher entre 3 opções de cestas. A pequena com 5 itens custa R$ 80, a média com 8 itens custa R$ 120 e a grande com 11 itens custa R$ 160. Lembrando que esse valor dá direito a 4 cestas, uma por semana. O consumidor faz o pedido por WhatsApp e retira na Unidade Técnica de Agricultura Urbana, que fica na Rua Santana, número 1750, na região do Jardim Vilas Boas. Ou, se preferir, também pode pagar uma taxa para receber a cesta em casa. Os consumidores podem retirar essas cestas aqui na UTA ou com uma pequena taxa de entrega receber no conforto da sua casa. Já quem quer ajuda para implantar uma horta urbana ou melhorar a produtividade deve entrar em contato com a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Telefone 4042-0497. O Ministério da Saúde suspendeu a comercialização de petiscos da marca Bassar Pet Food, que teriam causado a morte de pelo menos 18 cães de estimação em 10 estados brasileiros. Segundo a Polícia Federal, testes feitos por veterinários da Universidade Federal de Minas Gerais teriam identificado a substância tóxica. Em nota, a fabricante informa que nunca utilizou substâncias desconhecidas em sua produção e que irá colaborar com as investigações. A Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo um levantamento para identificar os protetores independentes de animais que atuam em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. A intenção é conseguir mais apoio do poder público e também ajudar com uma campanha de doações. A hora da ração é muito disputada. Gatos e cães, todos juntos. São 96 animais que foram resgatados da rua. A gente está na casa da Eleandra, que há 30 anos é cuidadora independente de animais. Eleandra, como você faz para manter esses cães e gatos aqui na sua residência? Através de doações da população. Aqui, os cães gastam, cada 5 dias, 25 quilos de ração. Os gatos, cada 4 a 5 dias também, 25 quilos de ração. Total, são 350 quilos de ração. Ela usa o próprio quintal da casa como abrigo. E assim como a Eleandra, existem na capital dezenas de ONGs e protetores e protetoras independentes de animais. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, está fazendo um levantamento da situação financeira desse pessoal,
que penou para cuidar dos animais nos últimos 2 anos. Para a gente saber a realidade do que esses protetores, essas ONGs estão passando. Diante de toda uma situação que a gente vem enfrentando desde a pandemia, que as ajudas, os auxílios caíram assim muito, e a gente ficou sensibilizado com o que a gente ouvia, a gente acompanhava pelas redes sociais, então a gente resolveu fazer um trabalho em loco. O levantamento está sendo realizado faz alguns meses. Cerca de 50 ONGs e protetores independentes já foram visitados. Segundo a OAB, a maioria passa por dificuldade para manter os cuidados que os animais precisam. E assim que terminar a pesquisa da OAB, o resultado será discutido em uma audiência pública. Mas desde já, uma atitude foi tomada. Quem se sensibiliza, quem gosta da causa, a gente aceita doações, ração, caminha, casinha, coberta, todas lá na OAB. O posto de arrecadação será lá na OAB, que já tem um lugar certo para a OAB Animal. Quem cuida e acolhe espontaneamente os animais de rua faz um trabalho que o poder público nem sempre realiza. Porém, pessoas como a Eleandra desempenham esta atividade com o coração. Não resgata por aparecer, não resgata porque a gente ganha nada. A maioria chegaram aqui doentes, assim, sem pele, machucado, quebrados, e eles estão aqui brincando e correndo. Essa é a minha gratidão, essa é o que eu recebo, o que eu tenho no momento, né? É amor, isso aqui tudo envolve amor. As preocupações sobre a saúde da rainha Elizabeth II voltaram a ganhar força. A imprensa britânica confirmou que a monarca de 96 anos não vai participar de um festival folclórico escocês marcado para esse fim de semana. A rainha costuma frequentar este evento, que contará com a presença de seu herdeiro, o príncipe Charles, de 73 anos. De acordo com a agência de notícias British Press Association, a decisão foi tomada para o bem-estar de Elizabeth II. A rainha passa o verão em sua residência escocesa em Balmoral e sempre participou deste evento, em que várias equipes competem em provas de arremesso de tronco ou martelo. Seu estado de saúde preocupa desde outubro passado, quando esteve internada para fazer exames médicos cuja natureza nunca foi especificada. Desde então, suas aparições tornaram-se menos frequentes devido a seus problemas de mobilidade. Cada vez mais, a monarca delega funções ao filho Charles, que em maio proferiu pela primeira vez o discurso do trono no parlamento, uma de suas principais funções constitucionais. Na próxima terça-feira, a rainha receberá em Balmoral, e não no Palácio de Buckingham, em Londres, Boris Johnson, que apresentará sua demissão formal como primeiro-ministro. E veja a seguir, TSE lacra urnas eletrônicas para as eleições deste ano. E veja também, equipe da ONU decide permanecer na usina nuclear da Ucrânia para garantir segurança do local. O TSE concluiu hoje a assinatura digital e lacração de urnas que serão utilizadas nas eleições este ano. Uma cerimônia para testar a integridade dos programas eleitorais foi realizada com a presença de representantes de todos os poderes. A cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições deste ano é uma das etapas finais para a verificação dos sistemas que serão utilizados nas eleições. O ato simboliza a conclusão do desenvolvimento dos sistemas e tem o objetivo de impedir a alteração após a lacração. A assinatura digital conecta um arquivo com uma assinatura digital de posse de uma autoridade. Na hipótese de qualquer alteração, a assinatura deixaria de ser verificada. Segundo o TSE, ao longo desta semana, os sistemas digitais foram testados à exaustão. O trabalho foi acompanhado pelas Forças Armadas e representantes de universidades. Agora, as cópias dos programas lacrados serão distribuídos aos tribunais regionais eleitorais para que sejam inseridos nas urnas, junto com os dados dos eleitores e dos candidatos. Na cerimônia de assinatura e lacração dos sistemas digitais, realizada nesta sexta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, destacou que o sistema eleitoral brasileiro é referência mundial em transparência e segurança. A Justiça Eleitoral confia, assim como os brasileiros e brasileiras confiam nas urnas eletrônicas, e nada melhor do que
Justice Holmes, da Suprema Corte, já dizia, é nada melhor do que jogar luz nas questões que se problematizam. Não há nada, absolutamente nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor, que a Justiça Eleitoral garante que isso ocorrerá. Daqui a exato um mês, acontece o primeiro turno das eleições, em que os brasileiros irão votar para eleger cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Mas algumas datas importantes antecedem a disputa eleitoral. De acordo com o calendário completo do Tribunal Superior Eleitoral, hoje foi o último dia para os tribunais regionais eleitorais designarem em sessão pública a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. No dia 12 de setembro, uma segunda-feira, todos os pedidos de registro aos cargos de governador, vice-governador, senador, suplentes, deputados federais, estaduais e distritais, bem como os candidatos vetados e seus respectivos recursos, devem estar julgados pelos tribunais regionais eleitorais e publicadas as respectivas decisões, além de todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente da República, que devem estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dia 13 marca a data final de envio à Justiça Eleitoral da prestação de contas parcial das candidaturas. 2 dias depois, acontece a divulgação da prestação de contas parcial dos candidatos e dos partidos políticos. Já no dia 17, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, a não ser que seja em flagrante. Dia 26, uma segunda-feira, encerra o prazo para registro de pesquisas de opinião pública antes das eleições para conhecimento público relativas ao pleito ou aos candidatos que se pretenda divulgar no próprio dia das eleições. No dia seguinte, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, a não ser em flagrante ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. Dia 29 termina a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno. E no dia que antecede a votação, 1º de outubro, também se encerra as propagandas mediante a alto-falantes ou amplificadores de som e distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som. A Piracema vai começar no mês que vem, mas a Polícia Militar Ambiental já está até acampando na beira de alguns rios do Mato Grosso do Sul para evitar a pesca predatória perto das cachoeiras. É uma imagem bonita de se ver. Os peixes saltam na região de Cachoeira e Corredeira. Esse fenômeno tem uma explicação e é considerado comum, principalmente nesta época, que antecede o período de Piracema, que começa em novembro. O fenômeno da Piracema é um fenômeno biológico. Ela não começa, vai começar a Piracema agora. Então, o primeiro estímulo que o peixe tem para começar a formar, os peixes estão sempre em cardumes, e esses cardumes ficarem maiores para a reprodução, é a subida da água, então as primeiras chuvas. Aí eles começam, aqueles cardumes que estão distribuídos pelos rios, começam a formar cardumes maiores. E nesse período, a pesca ainda está aberta, porque é um fenômeno biológico. O Estado decreta o defeso quando um período, novembro, ali tem sido decretado, quando os cardumes já estão maiores, que eles ficam mais vulneráveis. As imagens foram gravadas pela Polícia Militar Ambiental na Cachoeira do Apa, em Porto Murtinho, e na Cachoeira do Sossego, no Rio Aquidauana, onde a polícia mantém um posto de fiscalização 24 horas por dia. Se a gente não mantém uma fiscalização efetiva, tudo que nós fizemos nos meses anteriores, a gente vai perder ali 2 pessoas em 1 hora de pescaria, vai pegar toneladas de peixe. Mas a Polícia Militar Ambiental não tem condições de estar em todas as cachoeiras e corredeiras. Nesse ponto, conta então com a ajuda da população.
A população está muito avançada com relação à proteção ambiental. As pessoas ligam indignadas com alguém que está pescando de tarrafa, com alguém que está armando o anzol de galho, com alguém que está desmatando, com relação aos crimes ambientais. Diferentemente de alguns outros estados, nós estamos muito avançados. E a gente tem essa ajuda da população e tem rendido muitos frutos na preservação, na conservação desses cardumes. Em qualquer período do ano, é proibido pescar em região de cachoeira e corredeira, no limite de 200 metros para baixo ou para cima. E a Polícia Ambiental alerta: quem for pego em flagrante vai ter de se explicar na justiça. As pessoas têm sido presas e a pesca predatória é um crime maior do que a caça. A pesca predatória, a pessoa vai presa em flagrante, é conduzida à delegacia, aí pode sair para responder sob fiança e ela vai pegar uma pena de 1 a 3 anos de detenção. Paralelamente, ela cometeu infração administrativa. A Polícia Ambiental faz um auto de infração, quem julga é o IMASU, com a multa que vai de R$ 700 a R$ 100 mil, mais R$ 20 por cada quilo do pescado ilegal. Apreendem-se barcos, motores, veículos e alguns juízes estão dando perdimento de barcos e motores, inclusive utilizados em pesca predatória ao Estado. A equipe de inspetores da ONU vai permanecer na usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, que é a maior da Europa, para garantir a segurança do local. Enquanto isso, o G7 aprovou um plano para limitar o preço do petróleo da Rússia, na tentativa de impedir que Vladimir Putin aproveite esse dinheiro para custear a guerra. O diretor-geral da Agência Nuclear da ONU decidiu: um grupo de inspetores vai ficar em Zaporizhia. Rafael Grossi destacou que ainda há muito a ser feito no local. A equipe chegou ontem à usina e o objetivo da missão é vistoriar os danos causados pela guerra, examinar os sistemas de segurança e avaliar as condições de trabalho dos funcionários ucranianos. Grossi adiantou que a estrutura física da usina foi violada em várias ocasiões, mas não deu detalhes. Autoridades ucranianas que estavam otimistas com a vistoria não ficaram satisfeitas. Disseram que os oficiais russos estão manipulando as informações, escondendo a real situação da usina. O presidente Volodymyr Zelensky expressou preocupação também com a falta de jornalistas independentes autorizados a visitar a central atômica, algo que a Rússia teria bloqueado. Mesmo com a presença de representantes da ONU, os bombardeios na região de Zaporizhia não param, o que aumenta o risco de um desastre nuclear. O mundo aguarda o resultado do primeiro relatório dos inspetores, que vai revelar o que de fato está acontecendo na maior usina nuclear da Europa. Enquanto isso, os ministros das Finanças do G7, grupo das maiores economias do mundo, anunciou um plano para estabelecer um teto para o preço do petróleo russo, para tentar impedir que o governo de Vladimir Putin se aproveite da alta dos preços dos combustíveis para custear a guerra contra a Ucrânia. Apesar do acordo, esse limite ainda não foi divulgado. A Rússia falou que não vai exportar petróleo para os países que participarem do acordo. A Rússia anunciou hoje que vai atrasar por tempo indeterminado o reinício do fornecimento de gás natural pelo gasoduto estratégico que conecta a Rússia à Alemanha. A notícia surgiu como uma punição à Europa pelo seu apoio à Ucrânia na guerra que começou em 24 de fevereiro. Com isso, aumentaram as preocupações sobre o fornecimento de energia nos 10 países da União Europeia. Uma explosão do lado de fora de uma mesquita na cidade de Herat, no oeste do Afeganistão, matou pelo menos 18 pessoas. As autoridades do país disseram que o ataque possa ser um atentado. Imagens postadas no Twitter mostraram o que pareciam ser corpos espalhados pelo complexo da mesquita de Garzagah, em Herat. A violência diminuiu em grande parte desde que o Talibã voltou ao poder no ano passado, mas várias explosões de bombas, algumas contra comunidades minoritárias, abalaram o país nos últimos meses, muitas delas reivindicadas pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Entre os mortos está o líder religioso Mujib-ur-Rahman Ansari. Além dos mortos, outras 23 pessoas ficaram feridas.
Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque. Várias mesquitas em todo o país foram alvejadas este ano, algumas em ataques reivindicados pelo Estado Islâmico. O grupo terrorista tem como alvo principal comunidades minoritárias. Embora o Estado Islâmico seja um grupo sunita como o Talibã, os dois são rivais ferrenhos e divergem muito em termos ideológicos. As autoridades do governo afirmaram que o Estado Islâmico foi derrotado, mas especialistas dizem que o grupo é o principal desafio de segurança para os atuais governantes islâmicos do país. Um helicóptero que tentava combater um incêndio em Amares, no distrito de Braga, em Portugal, caiu ontem logo após sofrer uma explosão após se chocar com um cabo de alta tensão. O piloto da aeronave sobreviveu e está internado em um hospital local, mas sem risco de morte. A agência Lusa, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, explicou que o piloto teve várias lesões e fraturas no corpo. Segundo o setor da aviação de Portugal, o helicóptero que sofreu o acidente é um modelo Bell 412. Com a alta temporada de incêndios ainda em andamento, o saldo provisório de hectares queimados na Europa passou de 660 mil desde janeiro desse ano, um recorde para este período do ano desde que os dados de satélite começaram a ser coletados em 2006. Portugal é um dos países do continente afetado pelas queimadas. A área mais atingida pelos incêndios foi a Península Ibérica. Na Espanha, que sofreu 2 grandes ondas de calor neste verão entre junho e agosto, já perdeu 246.278 hectares para o fogo. A NASA tentará novamente o lançamento da sua espaçonave SLS neste sábado. A nova tentativa vem após a agência espacial realizar uma série de análises sobre os dados e sua primeira tentativa. O vice-gerente de sistemas terrestres de exploração da NASA, Jeremy Parsons, disse que todas as verificações na nave espacial pareciam satisfatórias. Por conta de alguns problemas técnicos, como vazamento de hidrogênio no equipamento da plataforma de lançamento, a agência foi forçada a adiar o lançamento do foguete SLS e sua cápsula de astronauta Orion. Se tudo correr como esperado, o SLS decolará do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, localizado na Flórida. Com a mudança de data, contudo, há modificações no perfil da missão lunar, que levará uma cápsula não tripulada a uma órbita retrógrada lunar distante. Inicialmente, a missão teria uma duração de 42 dias, mas agora deve durar 37, se partir realmente no sábado. Ao final, a Orion fará uma aterrissagem no Oceano Pacífico auxiliada por paraquedas. Se tudo correr bem, a NASA espera lançar o foguete e a cápsula similares novamente em 2024, desta vez transportando os primeiros humanos a irem às imediações da Lua desde a missão Apollo 17, realizada pela mesma agência espacial em dezembro de 1972. E veja a seguir, o Museu do Rio de Janeiro é reaberto 4 anos depois de ser destruído por incêndio. E em São Paulo, o Museu do Ipiranga reformado terá novidades nas comemorações dos 200 anos da independência. A CBF confirmou hoje que os 2 próximos amistosos da seleção brasileira serão disputados na França. O primeiro jogo contra a Gana foi marcado para o próximo dia 23. E no dia 27 será a vez do time, comandado por Tite, enfrentar a Tunísia. Estes serão os últimos testes antes da definição da lista final de convocados para a Copa do Mundo do Catar no fim do ano. E vamos ver agora um esporte que, apesar de pouco tradicional no Brasil, é o segundo em número de praticantes no resto do mundo. Perde apenas para o futebol. O esporte, que é praticado em quadras e usa raquete, lembra o tênis. A diferença é essa aí, no lugar da bola, uma espécie de peteca. É tão leve que, para fluir de uma maneira mais profissional possível,
o treino deve ser realizado em local adequado. Só é praticado o badminton em lugares fechados, como esse aqui, um pé direito de quase 13 metros, né? Ela é muito leve, ela pesa só 3 gramas. Então, por que ele é o esporte mais praticado do mundo? Porque ele só perde do futebol, porque ele é praticado em toda a Ásia. China, Japão, Coreia, Índia, lá eles adoram e tem estrutura, né? Tem potencial para ter um galpão de badminton, exclusivo de badminton, em cada bairro, assim. Criado na Índia, popularizado na Inglaterra, ensinado nas escolas públicas estaduais de Campo Grande. Caiu no gosto da garotada, que encontrou nas aulas da professora e atleta profissional Rafaela oportunidade de treinamento de alta performance. 40 estudantes integram o programa MS Desporto Escolar da Fundesporte. Alguns já estão se destacando, como o Pedro, campeão estadual na modalidade nos Jogos Escolares, categoria Sub-17. Quinta-feira, vou viajar para Aracaju, Sergipe, para representar o estado de Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude. O badminton está entre uma das 16 categorias, se eu não me engano. No começo não acertava nem a peteca, nada. Aí eu continuei indo na semana e fui gostando. Aí agora, 2 anos depois, estou aqui disputando o campeonato. O badminton está mesmo em alta no estado e é de projetos assim que o esporte ganha cada vez mais visibilidade. Tanto que neste ano, Mato Grosso do Sul vai receber pela primeira vez uma etapa do Nacional de Badminton, a última etapa, de 23 a 27 de novembro. Quem irá participar aqui do estado? É o que vamos ver na seletiva dia 16 de setembro. Até lá, ainda dá para ir treinando firme para não deixar a peteca cair. Brasília está preparando um forte esquema de segurança para os atos do dia 7 de setembro. Atiradores de elite e um esquadrão antibomba já foram convocados. As forças de segurança pública já estão nos preparativos para garantir a integridade física de todas as pessoas que vão às ruas comemorar a independência do Brasil. A esplanada dos ministérios será fechada para o trânsito de carros desde a véspera. Já a Praça dos Três Poderes será bloqueada e contará com a presença de atiradores de elite e equipes antibombas. Além disso, as rodovias que dão acesso à capital serão monitoradas pelas forças de inteligência do governo para garantir a segurança das caravanas que chegarem à cidade. No dia do desfile, todas as pessoas serão revistadas e a entrada com arma de fogo, fogos de artifício, mastros e substâncias inflamáveis estão proibidos. Equipes da polícia também foram requisitadas para dobrar a segurança em frente aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores e nos prédios do STF e do Congresso. Depois de 2 anos sem ser realizado presencialmente por causa da pandemia da Covid-19, Brasília espera receber 300 mil pessoas para acompanhar o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro. O retorno acontece no ano histórico em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil. Exatos 4 anos atrás, no dia 2 de setembro de 2018, assistíamos à queima de parte da história brasileira, quando o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro foi transmitido ao vivo nos mais diversos canais de televisão do país e redes sociais. Em poucos dias, o incêndio que destruiu a maior parte da coleção científica e histórica mais representativa da América Latina deixou de ser um assunto relevante. O Museu Nacional reinaugurou a fachada do prédio histórico e Jardim da Frente. É a primeira grande entrega da obra de reconstrução do Paço de São Cristóvão. O incêndio ocorrido em setembro de 2018 destruiu 85% do acervo de 20 milhões de itens que tinham no museu. O foco agora incide sobre as reais atribuições e competências da Associação de Amigos do Museu, instituição que vem captando recursos para a reconstrução da sede do museu. Por dentro, só se teve acesso a imagens divulgadas por jornais que transformariam o antigo palácio na emulação de um restaurante de Botafogo, com paredes em tijolinhos. O relatório do Tribunal de Contas da União questiona o papel desempenhado pela associação em benefício do Museu Nacional para ser captadora de recursos financeiros que, em tese, seriam destinados à recuperação do local.
A reinauguração parcial do Palácio ocorre em meio a uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União para investigar a lisura dos contratos celebrados após o incêndio e a capacidade de execução das empresas contratadas. A fiscalização, pedida por deputados, começou em abril deste ano e tem prazo até março de 2023. Outro processo em andamento no TCU é motivado por uma representação formulada pelo Ministério Público do Tribunal acerca de supostas irregularidades administrativas envolvendo a recuperação do museu. O Museu Nacional foi fundado por Dom João VI em 1818 com o nome de Museu Real, com acervos trazidos pela corte. Ele só passou a se chamar Museu Nacional em 1822, a partir da independência do Brasil. Há poucos dias da reinauguração oficial do Museu do Ipiranga, como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, o local foi aberto à imprensa. O espaço em São Paulo agora tem o dobro de área construída e muitas novidades. Vamos acompanhar na reportagem de Maria Clara Leite. No Jardim Francês, o Show das Águas abre alas ao edifício que, não por acaso, leva o nome de monumento. Daqui se vê a nova ala do museu, que após 3 anos de reforma e restauração de peças, tem agora o dobro de área construída e passou a ser um dos mais modernos e completos museus da América Latina. Só a sala de exposições temporárias do novo pavilhão tem 900 metros quadrados. Aqui serão expostos acervos rotativos de outras instituições, inclusive internacionais. Esse espaço também conta com uma nova bilheteria, café, loja, espaços de atendimento educativo e um auditório para 200 pessoas. O local ainda recebe os últimos retoques para a inauguração oficial do museu no dia 7 de setembro, como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O museu, na verdade, ele não nasce como museu, ele nasce como um monumento à independência, né? E agora, no bicentenário da independência, ele ganha o seu auge do ponto de vista de visibilidade e possibilidade, através não só do edifício, mas também das exposições, a gente discutir a nossa identidade e a nossa história. No saguão do edifício Monumento, uma história do Brasil é contada. O nome é exatamente esse, né? Uma história do Brasil, para que nós possamos fazer essa reflexão de que é uma interpretação e uma interpretação com uma data, né? Foi uma interpretação feita aí no começo da década de 20 para as comemorações do primeiro centenário. Nas salas localizadas na parte inferior do prédio, a trajetória do museu é narrada com riqueza de detalhes. E aqui nós contamos um pouco a história do próprio edifício, como ele foi construído, qual é a história desse museu, que é centenário, um dos museus mais antigos do Brasil, e como as coleções foram sendo formadas, né? Mas o Museu do Ipiranga é muito mais do que um monumento arquitetônico à independência. Entre seu rico acervo, as peças discutem a trajetória da sociedade brasileira. Também tratam de temas como o mundo do trabalho, o espaço doméstico da casa brasileira, a própria história das pinturas que representam fatos históricos aqui, que tem uma curadoria específica. Ao todo, são 11 novas exposições, além da rotativa, que acontecerá na nova ala a partir de novembro. Toda a reforma do museu custou cerca de 211 milhões de reais. Aqui, história e cultura hoje se misturam a tecnologia e interatividade para atrair os mais diversos públicos, desde crianças, jovens, adultos e idosos, até pessoas com as mais diversas deficiências. Em praticamente todas as salas,
Há painéis interativos como este aqui que ajudam a contar a história do museu, com tradução em libras e braille. Além de peças como essas aqui, que, diferente de outros museus, são feitas justamente para serem tocadas. Praticamente é uma aula à parte, se aprende muito com as exposições através desses recursos de multimídia. Mas não só isso. Durante todo o projeto nós tivemos, por exemplo, projeções 3D, nós tivemos games para trazer o acervo, a relação com o edifício através de gamificação. Portanto, nós estamos trazendo, através de estratégias digitais, o público mais jovem para se interessar por museu. Uma atração imperdível que, além de exposições, ainda conta com outras atividades culturais. O museu tem aí uma tradição de saraus que ele realizava no Salão Nobre, saraus musicais, e a ideia é que com a nova área de acolhimento, nós teremos um novo auditório, a gente retorne com essa programação, porque é um passeio para a família toda, né? Depois da inauguração oficial no Dia da Independência, apenas para funcionários que participaram dessa grande obra, seus familiares e 200 alunos de escolas públicas, o Museu do Ipiranga será reaberto ao público em 8 de setembro. Durante 2 meses, a entrada será gratuita. A partir das 10 horas da manhã do dia 5 de setembro, o agendamento estará disponível no site museudoipiranga.org.br. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.